Vocês já repararam que quem não quer filho não se incomoda com quem tem filho, mas quem tem filho se incomoda muito com quem não quer ter filho. E é bizarro isso, porque ó, eu tenho 27 anos, eu não quero filho, literalmente não quero filho, vou fazer vasectomia, já tô no processo de vasectomia. E esses dias eu tava na empresa, eu tava conversando com o pessoal lá, né? E eu sou um dos mais novos, querendo ou não, né? Ali a maioria tem filho. E a gente conversando ali e tudo mais, conversa vai, conversa vem, a gente caiu no papo de filho. Aí eles falando, não, porque filho, não sei o que, não sei o que, uma bênção que tem que ter, e chegou em mim essa porra dessa conversa. E eu sei. Ele está falando uma coisa muito interessante, que é um fenômeno da contemporaneidade. Vou deixar o arroba desse criador para vocês darem uma olhada, caso quiserem, e bora trocar uma ideia. Para falar sobre isso, eu vou usar como base o artigo Estigmatização e Conjugalidade em Casais Sem Filhos por Opção. É um artigo da Maria Rios e da Isabel Gomes, ambas da Universidade de São Paulo. E assim, gente, até hoje a ordem familiar que envolve papai, mamãe, filhinho, filhinha é uma ordem que se impõe sobre nós. E não só se impõe, como assim, traz um ar de normalidade. E é isso mesmo, né? O que é entendido como normal é a família ser definida não só pelos cônjuges, mas pela prole também. Elas chegam a citar, inclusive no trabalho, autoras que pesquisaram a vontade de ter filhos e filhas em casais homossexuais e como que essa vontade ela é muito relacionada com a tentativa de entrar na ordem familiar e ter uma vida normal, entendida como normal. No entanto, ao mesmo tempo, com a emancipação feminina, com a libertação sexual, ao mesmo tempo com a possibilidade do divórcio, de escolha amorosa entre parceiros, de poder escolher ao longo da vida, o entendimento da relação familiar ele vem se transformando. O que faz com que a conjugalidade não seja estritamente relacionada com a parentalidade. Ou seja, no presente a gente tem também um descolamento que é o da feminilidade com a maternidade. E nisso o que você gera é a possibilidade da existência cada vez maior de casais que não querem ter filhos, mas querem ser casais, querem ser família, só que sem filhos. Isso a partir de uma nova visão em que a conjugalidade ela tem relação com a felicidade individual compartilhada. Ou seja, as pessoas se casam também para que elas próprias possam ter uma vida boa, feliz individualmente e em conjunto. Dessa forma, a felicidade da vida não estaria atrelada a ter um filho e satisfazer uma ordem familiar pré-montada. É claro que isso gera diversas tensões, né? É difícil você conseguir relacionar a necessidade e a vontade de ter uma felicidade individual, numa dimensão subjetiva em conjunto, versus a conjugalidade como a construção de uma dinâmica que é completamente nova e indissociavelmente coletiva. No entanto, mesmo com essas tensões, existe essa nova maneira de se entender conjugalidade. E é justamente numa época de transformação e numa época dessa tensão muito específica da conjugalidade, da parentalidade, da dissociação de vida conjugal com vida parental, que você tem também a estigmatização desses novos casais que não querem ter filhos. Elas chegam a apresentar no artigo, inclusive, pesquisas em outros países que mostram que essa estigmatização não acontece só no Brasil. E aí o que é interessante é que elas fizeram 4 entrevistas semi-estruturadas com casais, né, 4 casais, que decidiram conscientemente, por vontade própria, livre vontade, não ter filhos. São casais de pessoas com mais de 35 anos, são mais velhos, e, portanto, eles de fato decidiram não ter filhos mesmo, não foi uma ideia específica, tal, não, é uma coisa que se manteve. E aí eu queria falar alguns dos depoimentos, né, que deram nas entrevistas, só para você ver o negócio. O primeiro casal é do Augusto, de 58 anos, que é um representante comercial, e a Irene, de 52 anos, que é uma dentista. Ambos têm ensino superior completo. E a Irene, para falar sobre essa coisa, né, de não poder ter filho, ela diz o seguinte, ó, quando fala dos amigos, família, o que eles falam, né, qual é a pressão social. Ela diz o seguinte, eles achavam que havia algum problema, que ou era eu ou era ele. E até hoje eu me lembro que, foi há uns 10 anos, nós estávamos sentados no jardim, eu, sua mãe, a minha, falando da mãe do marido dela, né? E uma outra pessoa que eu não me lembro quem, e falou-se em filhos, e aí a mãe dele falou, não, mas ela teve problema. E eu falei, não, eu não tive problema não, eu não quis mesmo. E ela ficou toda, né, toda oriçada. E ela falou, ela que tem problema. Aí eu falei, não, eu não tenho problema não, eu não quis, né? Ela teve que reafirmar a coisa. E aí ela disse, e aí ela ficou brava e eu vi que ela não gostou, é assim, né? E aí eu falei, ué,
que tem? Tal pessoa também não tem, essa outra pessoa também não tem filho, também não quis ter filho, né? E eu lembro que a sua mãe falou assim, disse a dentista pro marido, né? A sua mãe falou assim, não, não, mas ela não tem porque ela tem problema também. E eu fiquei quieta, não falei nada, né? Enfim, não vou me colocar ali. Enfim, essa fala é muito interessante, né? Porque mostra como que não ter filho não pode ser atrelado à vontade. A vontade natural seria ter filho. Agora eu vou falar de um outro casal, é o Fábio, de 38 anos, que é um pequeno empresário, e a Gabriela, de 41, que é uma administradora. E o Fábio fala sobre a convivência com os amigos, né? O que eles falam? O Fábio diz assim, ó: meus amigos homens que tiveram filho muito cedo falam, você tá mais do que certo. Agora, as amigas mulheres, como assim não ter filho? Como ela não quer ter filho? É o objetivo de vida de qualquer mulher. As mulheres não se conformaram muito, diz ele. Os homens acham normal, ele continua. Está mais que certo, né? Ele faz a aspa deles. Em cima da mulher, acho que tem mais pressão, que ele quis dizer aqui. Parece que é uma aberração, né? Parece que a mulher é uma aberração, ele diz. As pessoas já olham de lado. Se você não quer ter, é porque você não gosta. Isso é muito interessante, ó. Então não vou deixar você chegar perto do meu filho. Ele cita uma aspas, né? Sabe, é bem, você vai machucar ele. Faça meu favor, não quero então. Que é aquela coisa, né? Se você diz que não quer manteiga, então você não gosta de manteiga. Se você diz que não quer filho, então você não gosta de criança. E se você não gosta de criança, você vai cometer o mal com as minhas crianças. E a Gabriela, a esposa, num dado momento, ela diz o seguinte, né? Cobrança tem sim, da família nem teve muito, que é o principal, mas dos amigos tem aquela coisa, as meninas enchendo o saco, né? Parece que tá faltando um pedacinho de você. Às vezes, quando perguntam, dá vontade de falar, eu não posso ter, porque aí você mata o assunto. Mas eu não consigo, nunca dei essa resposta, não sei se eu deveria, mas às vezes dá vontade. Ou seja, para poder ter uma resposta decente, há vontade de dizer, não, eu não posso, eu tenho um problema aqui patológico. Aqui eu vou citar só mais um casal, que é a Camila, de 41 anos, que é professora de dança, e o Maurício, de 41 também, que é economista. O Maurício ele diz o seguinte, é gozado que tem gente que acha que isso é egoísmo, mas não tem nada de egoísmo nisso. Tem gente que acha que é egoísmo, mas não tem nada de egoísmo, é só uma opção, não querer ter filho. O pessoal não se conforma, é uma coisa, parece que é uma coisa de um cara de outro mundo. E a Camila diz o seguinte, ó, então, da família não teve pressão, mas assim, da minha mãe, porque na dela, agora outras pessoas que você conversa, tá numa conversa de cabeleireiro, quando você fala, alguém já vem falando alguma coisa como se assim, como se não pudesse ter. E engraçado, o pensamento das pessoas é sempre que nunca é uma opção. Sempre elas acham que você não tem porque você não pode ter. E elas... Então, as pessoas te olham estranho, acham esquisito, parece que você é um extraterrestre. Porque é aquilo, né? Agora eu vou fazer os meus comentários. Porque é aquilo, né? Você não vai querer ter filhos? Então, para eu não dizer que você é uma pessoa ruim logo de cara, que você é uma pessoa que odeia criança logo de cara, então eu digo que você é uma pessoa doente. Porque se você não quer ter filho, você é ruim. Você falhou, você é falho. Então, para você não ser ruim, você é doente. Você até que quer. Você até que gostaria de entrar na normalidade da ordem familiar. Até que gostaria. Mas a doença não deixou, tadinho do doente. E a pesquisa mostra ali como que os participantes vão lidar com isso, às vezes de uma maneira mais reativa, às vezes de um jeito com uma certa raiz persecutória, mas vão perceber o estigma no dia a dia, vão tentar recompensar, né, o fato de estar falhando e por aí vai. Vale dizer que essa pesquisa aborda casais que, aqui sou eu especulando pelas profissões e pelas idades, né? Casais que têm, de certa forma, uma liberdade maior de ter uma vida privada, né? Pessoas com ensino superior, pessoas que têm carreira, então que podem ter uma casa, uma vida privada e uma certa segurança e também uma certa tranquilidade ali no seu dia a dia. Agora eu fico pensando na dificuldade que é para alguém que decidiu não ter filho, mas que vive num bairro, num local, numa cidade onde tudo é muito próximo, onde a vida privada é muito difícil de ser cultivada. Aí esse estigma vai bater fortíssimo. Tudo bem?